Diz na manchete da BBC: Embraer vive oportunidade rara para desafiar Airbus e Boeing, diz Economist. Ou seja, eles pegaram do Economist, certo? Eu fui lá no The Economist para ler a reportagem e quero te trazer algumas pinceladas do que eu encontrei por lá e te contar umas coisas que talvez você ainda não tenha conhecimento. Diz lá, entre aspas, a Embraer, a terceira maior fabricante mundial de jatos de passageiros, adota uma abordagem mais direta. Desde 2017 comercializa seu jato regional E2 com baixo consumo de combustível e como caçador de lucros, o que é a pura verdade. A empresa brasileira tem um porte muito menor do que Airbus e Boeing, mas teve anos notáveis. A demanda está disparando não só por seus aviões de passageiros menores, mas também pelos jatos particulares e militares que oferece. Desde o início de 2021, o preço de suas ações subiu cerca de 10 vezes, superando em muito a da Airbus ou da Boeing. Deixa eu te mostrar alguns dados. Em 2020, a ação da Embraer chegou a bater ali coisa de R$6. Hoje, ela está valendo R$86, mais do que 10 vezes realmente. Só que a ação da Boeing vale hoje $216 e R$86 são $16. A ação da Boeing vale 13 vezes mais do que a ação da Embraer. E da Airbus, 202 euros, ou seja, $232. Portanto, Airbus hoje, $232, Boeing $216 e Embraer $16. Mas isso é muito ruim para a Embraer? Claro que não, gente. A empresa vem crescendo muito nos últimos anos dentro do seu mercado. E pensa, a ação na época valia tipo $1. $1. Aspas novamente, a Embraer está se beneficiando de uma série de fatores favoráveis. Atualmente, as companhias aéreas precisam esperar de 8 a 10 anos por uma aeronave de grande porte de corredor único da Airbus ou da Boeing. O E2, menor em tamanho, que pode ser entregue em menos de 2 anos. Gente, não faz sentido nenhum essa comparação de E2 com 737 a 320, eu nem preciso repetir. A Embraer entregou em 2025 44 aeronaves E2, 44. A Airbus entregou 700 aeronaves da família A220 e A320. Final de um corredor, então dá para colocar junto. E a Boeing, toda lascada da vida ainda, né, em relação aos problemas com o MAX, entregou 447 aeronaves. É um pouquinho diferente ali o tamanho das empresas. Por mais que a Embraer consiga entregar uma aeronave, no caso em 2 anos, o motivo é muito óbvio. Ela tem muito menos pedidos, ela consegue produzir muito menos jatos comerciais. Ela produz, no caso, né, muito menos jatos comerciais. Ok, a sua linha de montagem é menor? É menor, mas automaticamente faz o seu prazo de entrega acabar sendo muito menor. E, gente, ela não faz avião para competir com o 737. Olha só as comparações. Pelo menos a reportagem do The Economist diz o seguinte: o único concorrente direto da aeronave em termos de tamanho é o A220 da Airbus. E olhe lá, né? Ele é um pouquinho diferente, ele tem um alcance relativamente superior ao B2 e transporta mais passageiros, é quase uma categoria acima. Ainda diz lá, além disso, o 175 da Embraer, ainda menor, é a única aeronave em produção disponível para as companhias aéreas regionais dos Estados Unidos. E qual é o maior mercado de aviação do mundo? Isso, Estados Unidos, gente. Você acha que a Embraer vai querer desafiar Boeing e Airbus nesse momento, ou em algum momento futuro, a gente não sabe quanto tempo? O investimento de uma aeronave totalmente nova leva-se muito tempo e principalmente, dinheiro. Se alguém entrar com dinheiro, a Embraer é capaz de fazer, só que precisa muito dinheiro e muito tempo. E dinheiro a Embraer não vai usar neste momento. A empresa tem liderança em alguns segmentos, como por exemplo do Embraer 175 de primeira geração e também de jatos leves, jatos executivos, no caso, leve. Por mais que o CEO da Embraer fale impossível novo avião, é só boatos de mercado. Está bem claro que ele não vai mexer no time que está ganhando. Agora, ainda mais agora, né, com o maior backlog da história de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, minha gente. Aí você sabe, né? Qual que é a primeira coisa que os idiotas vão comentar quando sai uma notícia boa da Embraer? Bolsonaro e Guedes quase entregaram a Embraer para a Boeing. E vagabundo estava lá, querendo vender para a Boeing. Teve um pseudo-presidente aí que quase entregou a Embraer para a Boeing.
Todos. Aí tem lá, ainda bem que deu errado, aquela coisa, quando sai uma notícia boa da Embraer, é isso aí. A pessoa não se informa, a pessoa não lê a matéria, ela só lê, na verdade, a manchete e pá, pronto. Isso aí é um fato. Esses são os comentários. Agora, você sabe, se você não sabe, vou te contar, você sabe o que a Embraer quase foi vendida para a Boeing? Era uma coisa de mercado, gente. Então, a Airbus, lá na época, comprou a divisão de autos regionais da Bombardier. No caso, o CS-300, que eles mudaram de nome, o A220. Por isso que o A220 é um Airbus totalmente diferente dos outros, porque ele não era originalmente da Airbus. E na época, em 2017, a diretoria da Embraer, que é uma empresa privada, diga-se de passagem, negociava a venda diretamente com a Boeing, justamente pelo motivo que a Boeing se viu sem um avião para concorrer com a Airbus naquele momento, justamente após a aquisição do CS-300. E a aquisição seria apenas da divisão comercial. Por quê? O governo brasileiro tem um negócio chamado Golden Share, que é uma ação especial que dá direito a veto sobre decisões cruciais de empresas privadas, no caso, importantes. O Michel Temer, na época, inicialmente negou a venda completa, deixando justamente a divisão de defesa de fora, no caso, KC e tal, militar. E jatos executivo também caiu fora dessa negociação. Isso ficou bem claro. Aí teve a transição para o Bolsonaro em 2019 e logo no começo ele já deu o aval para a venda da Embraer, dessa divisão, a um preço de banana assim, de 4 bilhões de dólares. Só que é o seguinte, gente, o próprio CEO da Embraer na época afirmou, confiante na parceria. Por mais que eu explique o que aconteceu, vai ter muito retardado afirmando que o governo Bolsonaro tentou vender a Embraer. Ficou claro que o negócio ele foi fechado entre duas empresas privadas, a Embraer e a Boeing, justamente pelo fato da Airbus ter adquirido um novo produto, o CS-300, e a Embraer que se viu naquela coisa, e agora, como é que eu vou competir com a Airbus? Sim, foi isso que aconteceu. Só que assim, como o governo tem o tal do Golden Share, ele poderia ter vetado a venda, mas não o fez. E sim, governo e Embraer na época conversaram e muito, fizeram muita política, fizeram muito lobby. O próprio CEO da Embraer queria o negócio, a divisão de defesa ficou realmente por fora dessa negociação, por se tratar justamente de soberania nacional. É o mesmo papinho que você vê hoje no atual governo. É o mesmo papinho. E os retardados, obviamente, acham que a Embraer ainda é uma empresa estatal. Por isso o Bolsonaro tentou vender uma empresa estatal, não conseguiu, ainda bem que não deu certo, e agora a Embraer não para de crescer porque o governo do painho está fazendo tudo para a Embraer não parar de crescer. Eles continuam achando que a Embraer é uma empresa estatal. Portal do PT na época, ação popular proposta por deputados federais petistas poderá suspender a entrega da estatal brasileira à empresa norte-americana Boeing. Os responsáveis pelas respectivas pastas deverão responder pelos danos que a venda de um patrimônio público nacional poderá causar à sociedade brasileira e ao país. Eles vão ter de explicar por que querem privatizar uma área estratégica para o Brasil, denunciou o deputado federal e líder do PT, Paulo Pimenta. Isso é de 2017, antes inclusive do Bolsonaro, e Paulo Pimenta continua como líder do PT. A realidade é, a Embraer se viu perdendo o mercado, pois competir com o A220 seria ainda mais difícil na mão da Airbus. Então a Boeing ligou lá para o pessoal da Embraer e perguntou: opa, você não me vende aí, tá por quanto? Vamos negociar tal? A desistência veio justamente por parte da Boeing em 2020. A empresa reincidiu o contrato alegando que a Embraer não havia cumprido certas condições dentro do prazo. Mas tem fatores, principalmente a crise gerada pelos acidentes do MAX, lembra? 2018, 2019, foi aquela, parou todos os MAX e claro, depois veio a pandemia, veio todos esses problemas. A Embraer ainda recebeu uma miséria de 150 milhões de dólares por quebra de contrato. E rapidinho para terminar esta reportagem, há rumores de que a Embraer divide opiniões sobre se deve ou não desafiar o duopólio. Felizmente a empresa tem bastante tempo para tomar uma decisão, como insiste o novo CEO da Embraer, que não é mais o mesmo na época da negociação, Gomes Neto. Estamos muito satisfeitos com a situação atual. Eu preciso concluir que a Embraer não vai mexer tão cedo nesse mercado de A320 e 737, eu já comentei algumas vezes aqui no canal.
ou você acredita que a Embraer ainda é uma empresa estatal? Porque é o seguinte, maravilhoso, Pedro Rosself afirma com todas as letras e divulga para todos os seguidores, parece que é candidato a alguma coisa aí, que a Embraer é estatal e o painho salvou a Embraer. Bom, sobrenome também da pessoa não nega as suas origens. Conseguiu entender que a Embraer não vai mexer nesse mercado agora, o próprio CEO já afirmou, e por que tentaram, Boeing e Embraer fizeram essa negociação, e como é que funciona o papel do governo? O governo não vai lá e vai falar, olha, você vai criar aí uma aeronave aí para levar 10 passageiros, para levar 100 passageiros, decisões cruciais da empresa. Este tipo de decisão de produção de jato fica sempre a cargo da empresa privada, né? Então, privada. Vou repetir, vamos lá terminar o vídeo então. Repita comigo, a Embraer não é estatal, é uma empresa privada. É isso, forte abraço, até a próxima, tchau!